Olá, tudo bem com você? Neste vídeo de hoje, nós iremos iniciar os polígonos regulares, tá? Aonde eu vou demonstrar os elementos que compõem este polígono, assim como também a fórmula específica para calcular a área de qualquer polígono. Bom, então vamos para o que interessa, certo? Numa linguagem muito simples, o polígono regular é aquela figura que ela está dentro ou fora de um círculo. Ou seja, ela está inscrita ou circunscrita num círculo. Quando eu falo de um polígono inscrito, quer dizer que este polígono está dentro deste círculo. E se é circunscrito, ele está por fora deste círculo. Então, assim, os principais polígonos regulares que nós trabalhamos, que são os mais explorados dentro dos polígonos regulares, que seria o triângulo, o quadrado e o hexágono. Então vamos conhecer, os elementos de um polígono, a linguagem que será utilizada no transcorrer deste conteúdo. Vamos começar então pelo hexágono, aonde eu vou representar ele inscrito dentro de uma circunferência, aonde ele tem pontos que eu posso identificar ou não. Eu poderia dizer que aqui é o ponto A, B, E, F. Então eu tenho 6 pontos, né? O que é o ponto? É aquele ponto de partida de duas retas, é o vértice da minha figura, em outras palavras seria isso. Então aqui no hexágono, se eu pegar o compasso e colocar aqui no centro dessa figura, tá? Do círculo, e traçar ele, cada ponto, cada vértice do meu hexágono, ele precisa tocar no círculo. Por isso que ele se chama um polígono regular. Então aqui seria o meu ponto de origem, ou seja, o centro do meu círculo. A linha azul seria o raio do meu círculo. Ele é o lado deste triângulo equilátero que eu tracei aqui. Para cada vértice que eu traçar o meu raio, eu tenho um triângulo equilátero. Então eu já identifiquei o raio para vocês. Esta linha aqui, ela é o apótema do meu hexágono. O apótema é o novo dentro deste conteúdo. Como vocês sabem, eu gosto de usar uma linguagem simples. O apótema nada mais é do que aquela linha, do que aquela reta que eu traço, partindo do centro e dividindo o lado da minha figura exatamente no meinho, aonde eu passo a ter um ponto médio. Então, esta linha aqui, pontilhada, ela é o apótema do meu hexágono. Tá, mas se eu olhar o triângulo, o apótema nada mais é se eu olhar o triângulo equilátero, porque ele é um triângulo equilátero. Então, a altura do meu triângulo equilátero é o apótema do meu hexágono. Essas nomenclaturas, elas podem ter 2 significados, dependendo da figura que eu olhar. Se eu estiver olhando o hexágono, é o apótema. Se eu estiver olhando o meu triângulo, é a altura do meu triângulo. Eu poderia dizer que o apótema do meu hexágono é igual à altura do meu triângulo equilátero, porque aqui eu formo triângulos equiláteros. Então o raio, para qualquer lado que eu traçar, pegando o vértice da minha figura, ele vai ter a mesma medida. Aqui ele vai medir a mesma coisa, aqui ele vai medir a mesma coisa, da mesma forma, se eu fizer isso aqui. Logo, o meu hexágono, tá provado aqui, é formado por 6 triângulos equiláteros. Ou ainda eu poderia utilizar a fala de que ele é formado por 12 triângulos retângulos, porque no momento que eu traço o apótema aqui, ó, eu não tenho um triângulo retângulo aqui, ou eu tenho então 6 equiláteros ou 12 triângulos retângulos. Daí vem a minha fala no transcorrer já de outros vídeos, de que Pitágoras é extremamente essencial ou fundamental para o nosso conteúdo, porque através de Pitágoras eu consigo descobrir muita coisa e não preciso ficar decorando 300 fórmulas, tá? Então, finalizando aqui, eu tenho o apótema da minha figura, que nada mais é do que aquela linha que eu traço do centro, ali onde eu boto a pontinha do meu compasso,
e divido o lado exatamente no meio. Eu poderia traçar o apótema aqui, ó. Aqui é o meu ponto médio, aqui é o apótema. Desenhei desta forma aqui porque é mais fácil a visualização do que eu olhar ele atravessado aqui. Então, o apótema também, assim como o raio, para qualquer lado que eu traçar e dividir o lado deste meu polígono exatamente no meinho, ele me dá um ponto médio, assim transforma esta figura em dois triângulos retângulos, indiferente se é um hexágono, ou se é o triângulo, ou se é o quadrado. Isso eu vou demonstrar no transcorrer dos nossos vídeos, que terão uma sequência para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então agora nós vamos para nossa área de qualquer polígono, tá? Então quando eu tenho uma figura aonde eu não tô dizendo que tipo de figura que ela é, mas que eu escrevo dentro do enunciado que ela é, enfim, um polígono regular, eu posso utilizar esta fórmula aqui para calcular a área de qualquer polígono, quando eu não identifico que tipo de polígono que ele é. Como? O A significa a área, N significa o número de lados, tá? Que tem este polígono, o L significa o lado e o A significa o apótema. Esta é a fórmula. Mas eu posso dar uma simplificada nessa fórmula, reduzida nessa fórmula. Se eu parar para pensar N vezes L, ou seja, o número vezes o lado, nada mais é do que o perímetro da minha figura. Vamos supor que eu esteja falando de um hexágono aqui. Qual é o número de lados que eu tenho no hexágono? 6. E o L é o valor deste lado. Vamos supor que fosse esta medida deste lado desse hexágono. Então, eu faria aqui, ó, 6 vezes 1, 6. O que é 6? Nada mais do que o perímetro da minha figura, vezes o apótema dividido por 2. Então, isto daqui é uma simplificação, eu poderia dizer que é a forma geral do meu cálculo de área de qualquer polígono regular. Deixando muito claro isso, o polígono precisa ser regular para nós utilizar isso daqui. E quando eu conheço a figura, eu posso calcular a área de N maneiras. Vai depender do que eu tenho mais conhecimento, do que se torna mais simples para mim. Por exemplo, se eu pedisse para vocês calcular a área deste hexágono, eu poderia fazer ela de várias formas. Ela tem uma fórmula específica para calcular a área do hexágono. Mas vamos simplificar o nosso cálculo, não é isso? Eu poderia calcular a área. Vamos colocar aqui um Hzinho para dizer que estamos falando do hexágono. Eu poderia pegar e fazer 6 vezes a área do triângulo equilátero. E ainda eu poderia dizer que eu poderia fazer a área do hexágono também 12 vezes a área do triângulo retângulo. Isso é indiferente de como eu vou calcular. Então, eu poderia fazer de uma forma ou de outra, não esquecendo, né, pessoal? Tudo tem que ser dividido por 2, porque a área de qualquer triângulo, indiferente de como ele é, eu preciso dividir por 2. Muita atenção quando eu falo de polígono regular inscrito ou circunscrito. Eu poderia dizer que aqui a minha circunferência está circunscrita no meu hexágono. Então, eu poderia usar essa fala. A circunferência está circunscrita, ou eu poderia dizer que o meu hexágono está inscrito. Eu ainda poderia desenhar o hexágono por fora e poderia dizer que o meu hexágono está circunscrito ou que a minha circunferência está inscrita. Vai depender de como eu vou olhar a figura. As duas maneiras estão corretas. Vai depender de cada um de nós esta leitura ou esta interpretação desta parte aqui dos polígonos regulares, ok? Por hoje seria isto e eu aguardo vocês então num próximo vídeo. Não esquecendo de quem ainda não se inscreveu que se inscreva, ative o sininho das notificações. Um abraço e até lá!